bem-vindos ao programa podcast da Unimed Rio Claro, Questão de Saúde. Um serviço da Cooperativa de Rio Claro para a população, levando informação de saúde útil para todos. Hoje, o tema é doenças do coração, que não amor. E trouxemos duas pessoas aqui, respeitadíssimas do mercado, o Dr. Sérgio Antônio Pesotti, nosso cardiologista, e o Dr. Alexandre Viviani, nosso outro cardiologista. Doenças do coração afetam a população de uma forma muito prevalente. Tem muita gente doente do coração, muita gente morrendo por causa do coração, tem muita gente que tem problema de coração e nem sabe. Por exemplo, a pressão alta, eles vão falar aqui para nós. E recentemente aconteceram algumas coisas que deixou a população um pouco assustada, tipo a morte daquele jogador, né? Podemos até começar por esse assunto, né? Doenças do coração, qual que é o problema? Então, é um assunto que me seduz muito, né? Porque a gente poderia ficar aqui até amanhã batendo papo e não ia acabar ainda o assunto. As doenças do coração, o que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares. E mesmo com o avanço da medicina, da ciência, agora com a inteligência artificial, melhorou muito a sobrevida, melhorou muito a qualidade de vida do cardiopata, mas ainda continua sendo as doenças que mais matam no mundo, tem muito a melhorar. E acho que o Dr. Pesotti também sentiu isso nos consultórios esses últimos dias em relação à morte de um esportista, né? Como que a população vê um atleta como um super-homem, mas não é por isso que ele também não tenha problemas cardiovasculares. E pesquisando a fundo o caso desse jogador do Uruguai, ele tinha uma doença de caráter congênito, que era uma cardiomiopatia, arritmogênica do VD, do ventrículo direito. O que seria isso? Dentro da cavidade do ventrículo esquerdo tem músculo, que é o miocárdio. Essa patologia, ele nasce com fibrose e com um tecido gorduroso, levando à arritmia. É muito difícil o diagnóstico. O tratamento, não tem tratamento, é colocar o CDI, aquele aparelho que nem um marca-passo que dá choque. E na mídia parece que ele sabia que tinha essa doença, né? Não é o primeiro caso. Não é o primeiro caso. É um caso que vem se repetindo. Vários atletas têm se... Talvez também um fator que possa estar associado a isso é ele trabalhar em alta performance. Ele está exigindo de um coração que já não é perfeito uma situação de alta performance. Então o que acontece? Esse coração não está preparado para ter essa carga de atividade. E isso vai levar a uma consequência. Não é o primeiro caso, nem vai ser o último, infelizmente. E aqui o que a gente vê, o atendimento imediato, que tem que ser no caso desse. O Guilherme comentou do marca-passo implantado, que é um desfibrilador que pode corrigir uma arritmia, mas o atleta não vai, se ele tiver um marca-passo, não vai poder ser atleta. Então ele continua sempre com risco de ter algum problema, consequência. E aí a gente viu isso. Então esse paciente, talvez, aí vem uma questão polêmica que a gente por acompanhar, e que talvez de imediato o diagnóstico da arritmia que ele teve não foi feito antes de imediato. Se pensou numa convulsão, se pensou numa situação cerebral e se deixou talvez de usar aquilo que a gente usa, né? Até nas emergências cardiológicas, que é um desfibrilador. É um choque elétrico no paciente para que ele volte à condição de batimento cardíaco efetivo. Então, é uma questão muito delicada a gente comentar isso até em termos de segurança para um atleta, mas nem todo campo de futebol, nem todo evento esportivo tem lá um desfibrilador. E um pessoal preparado até para usar o equipamento. Esse é o grande problema. Não adianta você ter o equipamento e você ficar olhando para ele e falar, pô, e agora? Né?
A gente sabe que, infelizmente, é uma minoria que sabe como fazer e como deve ser feito. O pessoal da enfermagem preparado para isso, treinado para isso, e os médicos treinados para isso. Isso é muito, a gente vê então essa condição. E uma coisa interessante que nem o Viviane falou, ele tinha uma cardiomiopatia congênita. E a gente vê episódios como esse acontecerem algumas vezes. E são poucos os que têm a cardiomiopatia congênita, certo? Arritmias em si, nem sempre é fácil de diagnosticar no exame de rotina, certo? Por isso que eles colocam o Holter, inclusive, né? Holter, para quem não sabe, é aquele aparelho que você coloca para medir seu batimento cardíaco 24 horas por dia. Porque pode aparecer uma arritmia que aconteceu só de noite, só no horário que você não está no consultório. Às vezes você coloca o aparelho, você instala o Holter e durante as 24 horas o paciente não se queixa de taquiarritmia. Aí você tira o Você Holter tira, 2 dias depois ele apresenta. Doutor, eu tive, foi só tirar o aparelho. Já tem Holter de uma semana. Já temos o Holter de uma semana. De uma semana É o Looper. Consegue identificar o problema. Mas é isso aí, essa questão da arritmia, de velhice das cardiopatias que são genéticas, a pessoa nasce com aquela situação, mas hoje existe o quê? O abuso. Nós vemos jovens se abusando daquela famosa estimulante que ele vai tomar para poder, o energético, ficar bem numa balada, ficar bem no esporte, até ter uma termogênicos, tudo isso tem que ser combatido de forma assim, isso é prejudicial e é risco. Quando a gente está tendo uma arritmia e complicações, pelo uso indevido de substâncias que a gente sabe que vai predispor a complicações. A gente tem visto isso até com jovens que abusam desse famoso energético, né, o atleta amador que começa uma academia, começa um crossfit, ele quer resultados imediatos. Ele vai para o lado mais fácil, os esteroides, né? Os suplementos que muitas vezes não são recomendados por um nutricionista, um nutrólogo, um médico, compra qualquer suplemento que não seja especificado. Então isso daí tem muita contaminação e também pode causar as arritmias. É tudo feito sem controle, tudo feito sem controle. Medicação devida, né? Você pega pessoas da minha idade, que eu tenho 43 anos. Aí eu, de repente, resolvo jogar tênis. Não passo no cardiologista, não sei como é que está a minha pressão, vou lá, caio duro na quadra. Né? Tem que ser feito tudo isso. Né? Você tem que fazer uma prevenção. Então a gente recomenda toda pessoa que queira fazer uma atividade física, desenvolver, faça um check-up, passe pela avaliação médica, faz um eletrocardiograma, um ecocardiograma. E realmente ver se não tem nenhum fator de risco ali. Se tiver algum probleminha, como uma hipertensão, é tão comum que nós temos hoje o quê? 50% da população acima dos 40 anos, 50 anos de idade, hipertensa. É muita coisa. É uma incidência absurda. E os pais me perguntam no consultório, doutor, qual que é a idade certa de fazer um check-up? Quando começar? Eu falo, é a idade pré-escolar, é quando o filho começa a entrar na escolinha de futebol, quando a menina de 8 anos vai fazer balé profissional, vai ingressar numa academia, né? Os nadadores, tem muita gente agora jogando beach tênis, a torto direito, e não sabe como que é o coração. Então não custa. O pediatra, ele escuta o coração, ele ausculta e detecta sopro, alguma coisa diferente e encaminha para o cardiologista. Mas ele não vai fazer um eletro. E um simples eletro, um simples bate-papo, colher uma boa anamnese com os pais, já ajuda muito no diagnóstico, para excluir essas cardiomiopatias. O que preocupa, resumindo, as doenças do coração, existem as congênitas, que é aquela que é diagnosticada quando nasce, que você faz o tratamento cirúrgico, ou ainda recém-nascido, ou numa idade pré-escolar, ou até intraútero. Você resolve o problema, você fica curado da congênita. Agora, e as hereditárias, que são as cardiomiopatias, as
canalicopatias que levam a taquiarritmias, morte súbita, síndrome de Brugada. A gente não sabe, é muito difícil o diagnóstico. Síndromes que você às vezes São síndromes que passa batido. Identificar. Então, um exame físico bem feito, um eletrocardiograma nas crianças, nos jovens, já deixa a gente tranquilo, né? E para vocês terem uma ideia, a medicina, vamos falar da cardiologia. A cardiologia hoje é acessível, já é muito mais do que foi antigamente. Fazer um eletro hoje é mais fácil do que antigamente, é mais barato do que antigamente. Hoje você tem acesso à informação, você tem acesso ao serviço de saúde, pelo menos aqui na nossa realidade. Então não é difícil. E a nossa realidade aqui, claro, a gente sabe que você dá o nosso serviço, né, no médico, mas é um serviço completo. Hoje você tem diagnóstico e recursos para qualquer tipo de atendimento cardiológico. Os implantes de marca-passo, cirurgia cardíaca, os stents, os síndromes coronária aguda, para infarto. Então, e nos consultórios, nós temos também a condição de ter um bom equipamento e diagnóstico das cardiopatias. Então, a gente pode dizer o seguinte: a população está bem assistida e também cita o serviço público. Hoje, qualquer posto de saúde, pelo menos o que eu tenho observado, tem uma equipe que está, pelo menos, preparada para fazer um eletrocardiograma. Coisa que não existia antigamente. Hoje, graças até a essa dinâmica de se equipar os atendimentos, elétrica pelo menos, já é uma triagem muito boa. E você ter exames de laboratório que possam detectar uma doença isquêmica, cardíaca. Então, a gente, como você citou, nesse ponto, eu acho que a nossa cidade é uma cidade bem servida. Há pouco tempo nós não tínhamos recursos de cirurgia cardíaca. Hoje nós já temos aqui na cidade. E de qualidade. De qualidade, e às vezes com urgência. São cardiopatias que às vezes tem que ser que tem intervenção de urgência. Serviço de hemodinâmica, 24 horas. Então, isso é muito importante. Tá? Então, isso melhora muito o resultado e o prognóstico das doenças cardíacas. Muitas vezes eu vejo que as pessoas têm uma ideia, uma falsa ideia de que se você recebe um diagnóstico de cardiopatia, tem um problema de coração, tem de tudo qualquer tipo, ele está condenado. Ele não pode fazer mais nada, não pode fazer exercício, a vida dele acabou. Não é bem assim, né? Não é nada assim, né? Não. Então, para tirar isso da cabeça das pessoas. Se nós fôssemos afastar quem pertence, né, Lívia, do trabalho, acho que ia voltar ao trabalho, ele está cheio de vaga de trabalho, porque o que a gente pega, o que tem no consultório, pacientes hipertensos, tem uma vida absolutamente normal, ativa. E é só se cuidar, tomar remédio, fazer o acompanhamento preventivo, controlar essa pressão. Eu falo o seguinte: a doença hipertensiva é uma doença silenciosa, na maioria das vezes, e ela passa batida, muitas vezes, por uma pessoa que desconhece a doença. E isso vai trazer consequência para ele. Os AVCs, infartos e a própria insuficiência renal são as 3 doenças que acometem as pessoas como consequência de hipertensão. Cuide da pressão arterial. Vai aferir sua pressão. Compre um aparelho de pressão na farmácia, esse aparelhinho de pressão, só que medir certo, você tem controle efetivo. É fácil. Não é? E a gente sabe que tem que dizer para as pessoas que controle a sua pressão arterial. Você vai evitar de ser um doente cardíaco no futuro. Não é para subestimar essa história de pressão alta, né? A pressão alta, né? Muita gente que tem pressão alta não sabe. Das pessoas que sabem, muitas delas não controlam, né? Hoje, por exemplo, de todas as pessoas que fazem hemodiálise,
uns 80% mais aproximadamente são pessoas que estão com problema por causa de pressão alta que não controlou durante a vida. E é uma coisa que hoje dá para fazer. Dá para fazer. Qual é o nível de pressão que a gente tem que procurar chegar numa pessoa? Olha, a gente teve o Congresso Europeu no comecinho desse mês e eles mudaram a pressão normal para ser considerada normal. Eu acho que é difícil. Menor do que 12, menor do que 7, menor do que 120 por 70, que é o jeito certo da gente falar, né? Esse nível é o valor normal. O valor elevado, a nossa diretriz ainda tem estágio 1, estágio 2, estágio 3 de hipertensão. A Sociedade Europeia de Cardiologia já mudou isso daí. É pressão normal, pressão elevada e hipertensão. Então, até 139 por 89 é pressão elevada. Então, às vezes você pega no consultório o paciente com 14 por 9, não, você bate a mão, diminui o sal, daqui 6 meses... Não, a gente tem que levantar os fatores de riscos, porque ele vai voltar pior. Ele não vai aderir ao tratamento. Então, nós temos que chegar junto, vamos fazer um controle, vamos instalar uma mapa, que é um monitoramento ambulatorial da pressão arterial, vamos comprar um aparelho digital do jeito que o Dr. Pesotti já recomendou, venha com mais frequência, vamos medir várias vezes diferente. Às vezes tem a síndrome do avental branco, o paciente só de ver o médico a pressão já sobe. Então é legal ele medir na casa dele, medir em ambientes diferentes. Sim. Mas assim, eu resumo para os meus pacientes, tem que estar no consultório abaixo de 14 e abaixo de 9. E depois a gente vai acompanhando. Mas logo vai chegar aqui esse menor do que 7, menor do que 12, menor do que 7. E tomar energético loucamente não vai conseguir baixar a pressão, por exemplo, né? Sim. Isso que ele falou agora, que a gente se preocupa, hoje na meta que é 14 por 9, entre aspas, eu também considero já alta, mas seria uma tolerância, a gente não consegue 12 hipertensos, vejam bem, 12 hipertensos, a estatística mostra o quê? Que nem 50% dos pacientes hipertensos que tomam remédio estão controlados. Quer dizer, o cara está tomando remédio, mas não está sendo aquilo que ele precisa. E é difícil, porque você tem que fazer um acompanhamento. Qual é a resposta dele? Você pode responder com um comprimido ou 2. O paciente tem que tomar 4, 5, 3 vezes ao dia. Então, não é só dizer assim, toma isso aqui, tudo bem. Você tem que voltar a pedir a pressão, ver se realmente está funcionando. Porque nós temos que trabalhar com o quê? Uma adequação do medicamento que vai funcionar. E nem sempre aquele medicamento de primeira escolha que a gente faz é aquele que vai ser ideal para você. E esse paciente ele tem que ser estratificado, tem que ver se não tem lesão renal, tem que ver se ele já tem algum grau de diabetes, tem que ver a dislipidemia, que o paciente geralmente ele não chega no consultório só hipertenso, ele vai ter alguma outra complicação e outras patologias juntas. E voltando no assunto da atividade física, se a gente for ver as diretrizes, as recomendações e os consensos, de qualquer doença, dislipidemia, obesidade, hipertensão, pós-infarto, pós-revascularização, número 1, mudança do estilo de vida. Alimentação saudável, atividade física. Diária. Só que assim, nossa, o meu médico mandou fazer atividade, eu vou lá no CrossFit, vou sair correndo. Não, é supervisionada. O médico orienta, contrata um profissional da área, um personal para orientar, monitor de frequência, vamos acompanhando como que está a evolução, vamos aumentando a carga, antes fazer um teste de esforço para ver se está tudo bem com o coração. Não é, não, o doutor mandou fazer, eu vou... Não, tem que ter uma estratificação antes desse paciente para poder fazer uma atividade física. Não pode mergulhar loucamente na atividade física. Tem que ir aos poucos, progressivo e com orientação. E quem não consegue, por exemplo, uma orientação de imediato, caminhada. É ideal. Sem segredo. Nada de subida, nada de descida, nada de trote, nada de nada. Caminhada. Pronto. Até resolver o pai depois. Né?
Com certeza seria a primeira orientação a ser feita. Se ele está sedentário, comece a caminhar. Caminhar, gente. Caminhar é bom, bonito e barato. Não dá problema caminhar. Né? Obesidade e doenças de coração tem tudo a ver uma coisa com a outra. Não tem, doutor Pesotti? Logicamente, aquele paciente que tem obeso, ele tem mais predisposição a diabetes, uma doença, uma comorbidade junto com a hipertensão elevada. Você tem ideia, o obeso diabético ele tem 5 vezes mais propensão a ter um infarto. 5 vezes. É muito do que uma pessoa peso normal sem ter diabetes. Então, o coadjuvante maior do tratamento da cardiologia tem que ser o açúcar no sangue. O diabetes é uma doença também silenciosa, que está junto com a hipertensão, em muitos casos, e é que vai levar a grande complicação. É que você tem 5 vezes mais chance de ter um infarto quem tem diabetes. Então, é uma doença que tem que cuidar. Isso que o Guilherme comentou. Você tem que estratificar o paciente nos riscos que ele pode ter. O diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo. Gente, é um negócio que a gente tem que bater de frente. Para de fumar. As pessoas voltaram a fumar de novo. Eu estou percebendo que... Cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico, E os pneumologistas estão favoráveis com o cigarro. Aumentou o índice de tabagismo. É uma lesão pulmonar, né? Fibrosa. Volta a fumar cigarro, pelo menos. Se não quer parar, volta sai do cigarro. E se vocês pararem para ver, todos os nossos... A gente está no 17º programa. Quantas vezes foi falado nos programas aqui que o assunto não era nem coração? Comer direito, dormir direito, fazer atividade física, blá 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 blá, perder peso. Perder peso. Sabe-se que que a pressão arterial cai diretamente com perder peso. A cada 10 quilos que você perde, a pressão baixa um tanto. Mais 10, baixa mais um outro tanto. Né? Então, assim, não tem nem dúvida do que a gente precisa fazer. É evidente, né? As coisas são claras porque se devem se fazer para se prevenir. Tá? E eu acho que isso é que nós estamos numa sociedade que criou muito hábito errado, né? Durante muito tempo. Infelizmente, hoje se dá muita atenção aos programas de saúde. E parece que a população está mais atenta a isso. Então, tem muita coisa sensacionalista que você vê na televisão, aí, os programas, tem uma promoção aí. Mas o que a gente vê é que as pessoas estão se interessando mais. Então, é aquela informação, é a pessoa ter a informação do que é bom e o que é ruim. Você citou aí, todos esses fatores que a pessoa pode selecionar para a vida dela. Eu quero ser uma pessoa saudável. Então, eu vou evitar tudo isso que eu sei que é errado, mas eu faço. O tabagista chega no consultório e fala: eu não quero parar de fumar, mas não consigo. Às vezes, realmente, é um problema sério. Nós tivemos um colega médico que era fumante, tabagista. Ele tentou de tudo parar de fumar. Tomou aqueles negócios que prescreve. E um dia eu dei para ele um folheto e falei assim: olha, esse é uma coisa aqui que funciona bem, eu já tomei, isso funcionou. Não funciona. Porque ele tinha uma mania de cigarro que ele acendia um no outro. Fumava para tomar cigarro por dia. Muita coisa. Ele tinha intoxicação de nicotina e a dependência psíquica de cigarro não. Então, nem todo paciente chega a esse ponto, né? O tabagismo, às vezes, é uma vontade, mas a pessoa criar vergonha e falar: poxa, não vou fumar mais, e parar de fumar. E considerar também que o cigarro, além de fazer mal para o coração, para o cérebro, tudo, ele é a maior incidência de câncer. Então, o câncer de pulmão, a gente sabe que 90% dos cânceres de pulmão é tabagista. Tá vendo? Ele fuma. Então, para que nós vamos ter cigarro na nossa vida?
Para essa porcaria, para de fumar. E aí, respondendo a pergunta de ouvinte, que perguntou quais são os fatores para você ter maior chance de ter doença cardíaca. A gente já falou um monte aqui. Obesidade é um fator para ter doença cardíaca. Sedentarismo, não fazer atividade física, é outro. Comer errado, principalmente com sal, é outro. Fumar é outro. Estresse, eles falam. Né? Tem algum assim, tem mais algum muito evidente ou é basicamente... Olha, eu acho assim, os mais evidentes, o fator de risco principal para as doenças cardiovasculares é a hipertensão. Hipertensão. O diabetes tipo 2, a gente brinca até nos congressos, a gente comenta que nós estamos roubando o diabetes tipo 2 do endócrino. Passou a ser uma doença cardiológica. Tá. Então a gente está tratando muito o diabetes tipo 2, a obesidade, o cardiologista já está tratando. Tá. A gente tem que saber acolher o paciente obeso. Ninguém é obeso porque quer. Ninguém é obeso porque quer. Então a gente tem que descobrir o motivo que ele é obeso, se é genética, se é compulsão, se ele come por depressão. Existe tratamento para tudo isso. Tem. É você acolher o paciente permitir deixar ser tratado. Nós temos medicamentos modernos hoje que a gente chega a esse tratamento. Mas assim, o principal fator de risco, pelo que a gente vê ainda, é a hipertensão. A obesidade é uma doença inflamatória. O diabetes tipo 2 é uma doença inflamatória. Leva à aterosclerose. A aterosclerose leva à doença arterial coronariana, que é o entupimento dos vasos. É uma bola de neve. Top tudo. Top tudo. E aí entra a questão da dieta, que você comentou, né? Eu acho que os polifenóis são substâncias que ajudam a combater a oxidação. Então, a gente sabe que existe dieta que é muito saudável e que vai favorecer muito o paciente. Use como frutas vermelhas, rico em proteínas, proteinas, suco de uva, excelente. Então, essas coisas têm que ser enfatizadas. A merenda escolar, eu não sei como que é a merenda escolar, mas eu não sei se tem fruta na merenda escolar. Eu colocaria como primeira opção das crianças aprender a comer fruta. Não é um hábito da moçada hoje, né? Isso. Você pergunta para lá, não gosto de fruta. Não é? Eu acho que não tem mais o hábito. Nós temos que ter bater nesse ponto, coma fruta, coma faça de dieta já, frutas vermelhas, que protege, que cria esses antioxidantes aí para proteção da circulação. Então é aquilo que nós estamos dizendo, a doença é aquilo. A gente hoje tem evidências de que é bom e o que é ruim. Então a gente tem muita coisa que era condenada antigamente, eu sou mais antigo que o Viviano, a gente tinha uma orientação muito diferente do que é hoje. A gente era proibir o paciente comer castanha, comer nozes, né? Isso aí não é bom, pô. Tem muita gordura. Mentira! Era uma mentira que passava para todo mundo aí. Hoje não, toma castanha, toma nozes. Isso vai te fazer bem, porque se provou que são coisas que favorecem, né? Então é isso aí, é questão de a gente conhecendo as verdades que realmente têm que ser colocadas. Então eu vejo que nós estamos hoje em outro tempo e nós temos que cada vez falar mais disso. Tá? E eu vejo que se a gente levar, como eu disse no início, que a maior causa de doenças e mortes são as causas cardiovasculares. E veio pelo envelhecimento. Nós vamos envelhecer, estamos envelhecendo. O envelhecimento é que eu falo assim, eu tenho um carro, que é novo, 0 quilômetros. Vai na revisão, não tem nada, o carro está perfeito. Mas depois de 10 anos de uso desse carro, eu já tenho que trocar o pneu, já troquei o amortecedor, tenho que mexer no breque, porque envelheceu. Tudo envelhece. Inclusive no nosso corpo. E nós não envelhecemos. Sim.
Então, aquela história, porque uma grande incidência de hipertensão nos velhos. 60%, 70% das pessoas acima de 60 anos são hipertensos. Ele ficou velho, geralmente é hipertenso. Por quê? Porque as artérias estão mais rígidas. Por causa da hipertensão, a artéria é rígida. Então, você envelheceu, consequentemente, sua defesa fisiológica, para circular mais, a sua artéria está envelhecida, para você se tornar hipertenso. Você se torna hipertenso. Porque você ficou velho. Então, tudo isso a gente sabe e pode se perder. Pode hoje, se tem conhecimento, para fazer a coisa certa. A informação está disponível, né? Sim. Tem uma pergunta aqui, tem muita gente que ainda não sabe e não entende. Muitas vezes chega alguém, ele morreu de infarto. Explica para quem está assistindo a gente o que é um infarto, que é mais uma doença do coração. Falamos de arritmia, falamos de hipertensão arterial. Infarto. O que é um infarto? Como é que funciona? É assim, quando... Por que ele é perigoso? Quando uma pessoa cai morta, que nem o caso de um jogador, que já que a gente citou, caiu no campo, caiu no shopping, passeando, caiu na rua e teve uma morte. O leigo costuma falar foi um infarto fulminante. A gente não pode falar que foi um infarto fulminante porque a gente não sabe, a gente não tem o diagnóstico anatomopatológico. Pode ter sido um aneurisma, pode ter sido uma arritmia, que hipofluxo cerebral, o cara morreu. Mas assim, um infarto é uma obstrução da coronária. Tudo isso que a gente já falou de fatores de riscos vai causando a aterosclerose. A aterosclerose é um envelhecimento do vaso, a formação de placas internas. E ele vai aumentando. Chega uma hora que está totalmente obstruído. As coronárias são as artérias que irrigam o músculo do coração. Se falta sangue, ele vai trabalhar com uma necrose. Ele infarta. A dor é intensa. Muitas vezes dá tempo de correr para o hospital. A gente tem os nossos protocolos de urgência e emergência, atendimento de emergência, a gente aciona a hemodinâmica. Mas e se você está numa cidade que não tem recurso, não tem nem ambulância para te levar? É um postinho de saúde, ele tem um eletro precário, só a enfermeira fazendo, né? Então, o infarto agudo do miocárdio é quando a artéria obstrui 100%. O sangue não flui por onde ele tem que ir, ele fica represado e uma parte do coração não chega a oxigenação. E morre. É quando uma parte do coração morre porque não chegou o sangue até ele, porque o cano, a artéria, entupiu, não chegou. E aí vem um fator importante, né, que é a lesão onde se instalou esse trombo, esse coágulo, que obstrui a circulação. Então, é aquela história, se é um infarto pequeno, tem infarto pequeno, e tem infarto grande. Tem infarto que pega a trompa da artéria, que vai pegar todo o músculo da região do ventrículo esquerdo, por exemplo. Uma lesão gravíssima. E aí é que o serviço de emergência. Esse paciente ele vai ser salvo se tiver a sorte de chegar no hospital e ter um serviço de uma... Quanto mais rápido a revascularização, menos sequela fica. Nós temos que revascularizar o paciente. Eu tive 3 infartos, tudo bem, sorte sua, infartos provavelmente sem grandes consequências. Mas isso é muito importante, a extensão da lesão. E a gente chama atenção numa coisa que nos assustou muito, foi na época da Covid, que eram os tromboembolismos, formação de coágulos, que ia para o cérebro, que ia para o pulmão, coração, porque a Covid foi constatada como uma doença trombótica, forma trombo. Inflama. Fazer os tromboembolismos. E isso mudou quando as pessoas usam um determinado medicamento que é para evitar o trombo, seria os anticoagulantes. Então, isso é uma coisa que se aprendeu no curso da doença. Antigamente, o paciente chegava no hospital com Covid e a saturação dele não dava para tudo. Vai para o UTI, não para tudo dele. Mas já estava agindo no problema.
partir do momento que se passou a fazer o anticoagulante, mudou o curso da história da doença. Não foi porque fez vacina, foi porque mudou o curso das mortes pelo uso dos anticoagulantes. Isso a gente usa muito na oncologia, dentro de casa. Partes que precisam de comunicação para dissolver coágulo, porque mata o coágulo. Se o coágulo toca uma artéria, não, a artéria não manda sangue quando precisa, né? Então, isso é questão de você ter o recurso, poder usar o medicamento. E a gente tem os medicamentos que fazem angioplastia, todo saúde devia ter as estratégias que é medicamentos que dissolviam o ar. Remédio que salva a vida. Então, é recurso que tem, que existe e que pode mudar o curso de uma história, o curso de uma vida. O problema do perigo das doenças de coração é só pensar um pouco. É que tudo acontece muito rápido. Então, se você tem um coração que está batendo, ele precisa bater para empurrar sangue para o corpo inteiro, inclusive para a cabeça. Se por alguma coisa um trombo entupiu a artéria e ele para de funcionar, é imediato. Geralmente não dá tempo, né? Certeza. Então, de novo, a melhor forma é a prevenção. Prevenção. Né? De novo, é um cuidado periódico, uma revisão do carro. Né? Não tem que fazer a revisão dos 5, dos 10, dos 15, dos 20 mil, sei lá quanto. Tem que fazer a revisão. Né? E assim, ou você fica na estrada, né? Você fica na estrada. No caso do coração, fica na estrada do céu. Né? Porque não tem. É o caminho do céu. o caminho Tem do céu. concessionária para chamar, não. Então, assim, o problema das doenças cardíacas é isso, é tudo muito dramático, tudo muito rápido, não dá tempo. Não é igual quebrar um osso, que quebrou o osso, vamos lá no hospital, vamos imobilizar depois, vamos ver o que faz. Não é assim que funciona. E os sinais, né, que são importantes, que você tem, porque às vezes o paciente tem uma coisa, ele percebe que ele não está bem, e não quer alertar a família. Não quer por medo, eu não vou assustar o pessoal, amanhã eu vejo isso, entende? Mas é um paciente que começou a ter dor um dia antes, uma dor bem evidente, típica de angina, de estado, e ficou quieto. Não queria deixar ninguém alertado. Na hora que ele infartou, eu correria, mas já era o dia seguinte. E aí, por que ele não foi antes? Então, é que os sinais, como ele comentou, de falta de ar, canseira, poxa, não tinha descansaço, por que não poder descansaço? Comecei a andar sobre essa escada aqui, assim, cansei demais, eu não sentia isso. É sinal de provavelmente problema cardíaco. Muitas vezes o paciente diabético não sente dor Também. no peito. Alerta. Dor é um alerta, e o paciente diabético não sente dor. Ele evolui com cansaço, mais com cansado. palpitação. Doutor, eu não sou mais o mesmo, qualquer coisa eu faço, eu subo nessa escada, eu canso, meu coração acelera muito quando eu faço algum esforço físico e tal. Já é um aviso que tem alguma coisa errada. Ou seja, não dá para subestimar o que a gente sente, né? É só uma falta de preparo físico, é só um não sei o quê. Não, tem que estar alerta, não é para sair apavorado, mas é para ficar alerta, né? Fizeram uma pergunta que o senhor já respondeu em parte, o todo. Existem alguns alimentos específicos que são bons para o coração? Falou dos polifenóis, fruta vermelha. Tem alguma coisa para recomendar? Vamos falar do resveratrol, que a gente encontra no nosso famoso vinho tinto. Com moderação, né? Pela dieta mediterrânea. Dieta do Mediterrâneo. Que é uma coisa que é recomendada. E é aquela história, você comer um peixe, né? Aí entra as frutas, entra os legumes, entra Peixes, tacinha de vinho, peixes. os peixes. São coisas. E o engraçado é que uma vez eu batendo papo com o paciente, não, doutor, eu como tudo que os médicos orientam, que a gente vê na internet e tal. Só que ele senta na frente da televisão com um pote de amendoim e salgado.
Ou então, uma caixa de castanha do caju salgado. Não é, você tem que comer 3, 4 amêndoas ao dia. Não, azeite de oliva extra virgem, de boa qualidade, faz bem. O cara vai lá na salada e despeja. É muito calórico. Não é esse o intuito, né? Vai transformar em gordura, estetose hepática, não vai ser uma coisa boa. O que é para ser bom vai ser deletério. Então tudo tem que ser bem comedido. Em termos de dieta é isso no geral, né? Quer dizer, nada é proibido. Você, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Pode, mas seja moderado. É que nem caso, é bom o álcool, moderadamente é bom. Se tomar uma taça de vinho, tomar uma latinha de cerveja, você tem o prazer de tomar aquilo, curtir aquilo. Socialização, né? Faz bem. Não vai te fazer mal. Olha, eu tomei meia dúzia. Doutor, eu não bebi a semana inteira. Mas chega fim de semana, eu tomo 2 litros de Coca-Cola, uma dúzia de latinha de cerveja. E aí? Tá errado, né? O meu problema, Dr. são meus amigos. Ninguém me chama para comer salada e correr 5 km. Ninguém me chama para fazer uma dieta saudável. Vamos comer uma picanha, vamos tomar uma cerveja, vamos ficar sentado batendo papo. E um outro fator importante também, já que a gente falou dos sintomas, que nem sempre tudo que parece ser em relação às doenças cardiovasculares na mulher. O coração da mulher, a gente já sabe que a microcirculação é diferente da do homem. Já foi melhor ou pior que do homem? É pior. A microcirculação é mais complicada, o coração da mulher. Melhor. Então, aumentou muito a incidência da doença cardiovascular no sexo feminino. Antes, a estimativa eram 3 homens para 1 mulher. Agora isso empatou. Daí, da onde que vem tanta doença cardiovascular nas mulheres? Obesidade? O estilo de vida. Né? Que elas conquistaram. Entrou alguns fatores de riscos para as doenças cardiovasculares das mulheres, como as doenças inflamatórias ginecológicas, endometriose, ovário policístico, gestação problemática com doença hipertensiva específica da gravidez, parto prematuro, menopausa precoce. Às vezes a mulher já fez um tratamento de câncer, recebeu os quimioterápicos, e isso leva à aterosclerose, leva à cardiotoxicidade agudamente, mas a aterosclerose vem depois de anos que aumenta a incidência na mulher que fez uma quimioterapia. Então tudo isso tem que ser levado em conta e estratificar bem também a mulher. Por quê? Eu escutei isso num congresso e achei interessante. O palestrante da mesa falou assim: será que está aumentando agora ou sempre teve e a gente nunca deu valor? Porque em se tratando de mulher, doutor, eu tenho uma queixa de palpitação, doutor, eu sinto... é ansiedade. Você está trabalhando muito, seu marido bebe muito, os seus filhos não trabalham. Tudo para a mulher a gente questionava ser ansiedade. Isso é um paradigma que a gente tem que tirar. Nós temos que... nós temos que estratificar muito bem. Você sente isso? Senta aqui, vamos fazer isso, conta melhor para mim e tal. Não ficar só julgando, é ansiedade. Muda seu estilo de vida, relaxa, descansa no final de semana. Não, tem que estratificar. Tem que ficar alerta. Ficar alerta. É que nem quando você põe um rótulo, é ansiedade. Você negligenciou ficar alerta para todas as outras possibilidades. Isso é estresse. Pode não ser. Mas é que tá. Você vê, por exemplo, eu tive um paciente. A gente estava comentando muito de aferir a pressão arterial. Importantíssimo saber quanto está a sua pressão. Mas eu quero saber também quanto está a sua frequência cardíaca. Porque a frequência cardíaca, que ou não, se ela tiver alta no paciente, ela está com 12 por 8 de pressão. O que ela comentou é normal. Mas a minha frequência é 90. Eu estou quieto, sentado aqui, o meu coração está 90, 100 por batimentos por minuto. Eu estou quieto, médico, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E é o quê? Catecolaminas que vão prejudicar a circulação, a mídia das artérias. Então, aquele nosso professor lá, o Pereira Barreto, falava assim:
Lá dentro tem um ambulatório de cardiologia que eu controlo muito bem a pressão dos meus pacientes, mas eu não estou vendo a frequência cardíaca. Então, o paciente com frequência cardíaca controlada é tão importante quanto a pressão arterial. A pressão de frequência cardíaca controlada é em torno de 70 batimentos por minuto. Uns 60, 70, 80 vem um sinal de alerta, esse coração arterial. Isso é um fator que a gente tem que valorizar, e os médicos têm que valorizar isso. Não é uma coisa fácil de se fazer hoje em dia com o atual estilo de vida, né? E com a atual alimentação. Mas é fácil de ver porque Mas é esses importante. aparelhinhos de pressão você olha em cima. Ele dá a massa, a mínima e a sua frequência cardíaca. O que a gente pede dos pacientes? Mas, uma vergonha. Eu ponho um rodo no paciente, a média de frequência dele foi 80, os pacientes estão às vezes no nível, a frequência dele é maior do que o dado do fluxo no péssimo. Isso é fator de risco. A pessoa está pilhada. Fator de risco que a gente esqueceu de comentar: apneia do sono e roncopatia. Também. Roncos e apneias. É um sinal. E muitas vezes é causado, grande parte das vezes é causado por excesso de peso e sedentarismo. Uhum. Chegamos lá de novo, né? Que é No uma, peso e sedentarismo. Volta. que é uma preocupação do Covid, né? É. Os desvios de cérebro, as hidropatias, dificulta a respiração, o cara vai fazer apneia, porque está peso também, então tem uma complicação. E aí tem uma coisa interessante que o senhor falou, é uma particularidade do consultório do otorrino. Na cultura geral, o ronco é problema de otorrino, então eles vão no otorrino. Doutor, mesmo que eu preciso que você resolva o meu ronco. Aí você avalia. O problema não é a via respiratória alta, o otorrinolaringular. Não, você está com problema de peso, você está com problema de tomar remédio para dormir, você está falando, mas eu preciso que o senhor resolva o meu ronco. Então, É difícil. dessa forma não vai ser possível. Uhum. E caiu de novo no funil. Estilo de vida, peso em excesso, sedentarismo, aquelas coisas. Mas aí vai demorar muito, doutor. Eu falei, então, você demorou quanto tempo para chegar nesse peso? 10 anos? Você não vai conseguir em um mês voltar para onde você estava. E o efeito sanfona também prejudica muito, né? Emagrece, engorda, engorda. Deixa tudo flácido, né? Isso daí Deixa. prejudica a apneia. Comer é legal, é bom, beber e comer traz socialização pra gente, tudo, mas tudo tem que ser maneirado, né? Uma outra doença cardíaca, explica pra eles o que é. A gente tá falando das doenças cardíacas, né? Explica para quem está nos vendo o que é a insuficiência cardíaca e por que ela acontece e qual é o problema de ter uma insuficiência cardíaca. Aqui nós comentamos assim, porque é uma insuficiência cardíaca. São as doenças que nós comentamos. Né? Todas as doenças levam a insuficiência cardíaca. Se você pegar um paciente hipertenso, se ele não cuidar da hipertensão, ele vai dilatar o coração, vai ficar hipertrófico, o coração perde força e deixa de bombar o sangue direito. O que acontece? Ele vai começar a reter sangue nos pulmões, nos venenos inferiores, ele começa a dilatar, a força do coração não é suficiente e é uma insuficiência cardíaca, porque é uma doença hipertensiva. O coração sofreu com a hipertensão. Tem o que? As miocardiopatías, que são por virose. Uma virose não afeta o coração, são as miocardites. Infecciosas. Alcoólica. Ou tem ideia alcoólica, o cara que enche a cara. Vai ter. Eu tive uma paciente que foi bem interessante. Ela era um consultório, então, com 4 insuficiência cardíaca. E o coração. Isso é nada. Eu subi para ela. Você vai voltar aqui daqui um tempo, 2 meses, para a gente ver o seu caso. Você vai evoluir de uma forma assim espetacular. Absurdo, sem propriamente um medicamento fraco. Sim. Então é isso que a gente tem que ver. Outro fator que leva à
insuficiência cardíaca, os infartos, o que comentou. Morre uma parte do músculo, o coração fica deficiente do bombeamento do sangue. Então, o que acontece? Insuficiência cardíaca. O coração é insuficiente, não dá o sangue. E hoje, felizmente, existe medicamento que a gente usa que mudou a história do coração limitado por insuficiência cardíaca. Você melhora a contração dele e a força e a performance. Melhorou muito a sobrevida dos cardiopatas, Ele tem uma coisa espetacular. os medicamentos atuais. Mudou a evolução da doença. Só para citar, esse medicamento surgiu na década agora do ano 2010, e era assim, pegou 100 pacientes para tomar esse medicamento, que tinha insuficiência cardíaca e que eram cardiopatas. Pegou 100 pacientes do outro lado, que tinham o mesmo tipo de problema, Não deram dois grupos. Esse aqui vai tomar e esse aqui não vai tomar. Então a medicina funciona assim. Eu vou observar os 100 pacientes desse lado e os 100 desse. Estou dando medicamento para eles 100, estou dando placebo para esses 100. O que constatou-se? Que estava se fazendo uma sacanagem com esses 100 que estavam tomando e continuaram morrendo, não tendo uma evolução muito ruim da doença, e esses 100 que estavam tomando estavam beleza. Então, se concluiu de suspender esse estudo, antecipar o lançamento do medicamento, para poder beneficiar todo mundo. E esse medicamento está aí hoje à disposição. Então, serviço público está. E no alto custo. O paciente pega de graça no alto custo. Né? Isso é a experiência que você tem, que eu tenho, nós temos hoje, nos deixa muito felizes porque nós mudamos a vida de muita gente. E prolongamos a vida de muita gente. Aí vem um alerta que parece bobagem, mas não é. Não é por causa disso que tem que relaxar no cuidado do coração. Sim. Porque vai chegar na insuficiência e tem remédio para isso. Isso aconteceu com a AIDS. Quando a AIDS deixou de ser uma doença letal e passou a ser uma doença crônica por causa dos novos medicamentos, muita gente deixou de se cuidar. Então nem pense nisso. Sim, Né? eu vou chegar lá, quer dizer, tá mal pra cacete para poder. Vou deixar chegar lá. Já que tem remédio lá no final da história, então tá bom, eu posso continuar. É. Não, tá errado. Mas eu mesmo, não quero estar, a gente fica até difícil achar que é a evolução da medicina dos tempos, né? A gente sabe que outros recursos são maiores. E a medicina avançou demais na cardiologia. Tem áreas da medicina que avançaram mais do que as outras. Na cardiologia, na década de 80, os países do primeiro mundo, liderados pelos Estados Unidos, falaram assim: agora nós vamos dominar esse trato de coração aí, nós vamos saber tudo dele. E fizeram isso, né? Estão tentando fazer com outras áreas e não conseguiram tanto êxito. Exatamente. Né? Como fizeram com o coração. Eu tive no falo, quando comecei a fazer cardiologia, na década de 80, eu tinha 6, 7 medicamentos ao mesmo tempo. Hoje você tem um arsenal. Um arsenal. Absurdo, com esses medicamentos que mudaram o curso e a história de muita evolução. Até eu que sou um pouco mais novo que o Dr. Pesotti, mas até 2000, até 2005, 2006, a gente pegava um quadro de insuficiência cardíaca, você prescrevia conforme as diretrizes recomendavam, só que assim, melhorava a qualidade de vida do paciente, mas não melhorava a mortalidade. Continuava morrendo. Hoje, com o que a gente tem em mãos, melhorou isso daí. Morre menos. É só a pessoa se cuidar, fazer o uso do medicamento corretamente. Às vezes ele até esquece que tem a insuficiência cardíaca. Doutor, estou levando uma vida normal. Legal. Um último recado para quem está nos vendo. Pesotti. A gente vê que esse tipo de serviço que o médico presta, hoje, é muito importante para esclarecer. Eu acho que tudo é conhecimento. A vida é conhecimento. E as pessoas têm que conhecer o que é bom, o que é ruim. E a gente coloca que essas informações têm que
sendo aproveitadas, divulgadas, para que as pessoas tenham o privilégio de ter uma vida melhor. E eu acho que esse programa que você fez aqui visa isso, né? A esse bem-estar, a essa situação, orientar o paciente. Muita gente precisa ter efetiva orientação. Isso é uma prevenção primária, que a Unimed está fazendo uma prevenção primária e levar essas informações para casa de cada um. E a gente agradece o espaço, as pessoas seguidas aqui, divulgar a nossa cardiologia. E a gente volta a dizer, né, que nós, felizmente, temos um arsenal hoje gratuito, onde tem diagnóstico de tratamento muito efetivo. Somos premiados aqui, porque nós temos cardiologia de excelência, profissionais de qualidade excelente e equipamentos também. Então, eu agradeço a contribuição de vocês, espero que vocês tenham ajudado e com certeza ajudaram muita gente que está nos vendo. Esse foi mais um programa da Unimed de Rio Claro, questão de saúde, um programa de utilidade pública para a população local, né? Mandem suas dúvidas, compartilhem, mandem suas dúvidas, dê sugestões de novos temas para nós, mandem para nós e dê aquele joinha para a gente. Muito obrigado.